Vamos falar um pouquinho sobre a interferência dos dois treinadores no decorrer do jogo, em especial no segundo tempo. É óbvio que nenhum treinador deve ser julgado apenas por substituições ou por escolhas da escalação. O trabalho do técnico é muito acima disso, senão a gente vai esquecer tudo o que acontece durante a semana. E muitas vezes é ali o princípio mais fundamental do que alguma interferência durante o jogo. Mas Pachequinho e Eduardo Batista, sim, interferiram na partida e tiveram pesos diferentes no desempenho de cada equipe. Vamos olhar porque o Atlético voltou com o Ederson, aí uma mudança mais física até, né? Porque o Grafite saiu do jogo ali com uma pequena lesão. O Ederson, um atacante de outra característica, de mais movimentação. E no Curitiba, entre o Rildo, mesma característica do Neto Berola, mesmo posicionamento, mas tecnicamente um jogador com capacidade de entregar coisas melhores. Aí o Curitiba volta melhor para a segunda etapa, ainda com essas formações. O Atlético se defendendo mais no próprio campo e o Curitiba propondo o jogo, especialmente pela atuação do Matheus Galdesani. Mas o que vai mudar mesmo o cenário do jogo é a saída aos 11 minutos do Thomas para a entrada do Thiago Real, que novamente entrou e deu uma assistência. O Thiago Real, ele não é um cara brilhante tecnicamente, mas ele entende muito bem o jogo, né? Todas as entrevistas que ele dá, ele relata exatamente aquilo que está acontecendo, pelo menos com alguma coerência. E ele começa a se movimentar e dá linha de passe para o meio de campo. A gente falou no outro vídeo sobre a dificuldade do Curitiba jogar. Ele se movimenta entre as linhas do Atlético, especialmente entre as duas linhas de marcação, no setor nas costas do Otávio, e começa a jogar por aqui. E aí o Curitiba começa a ter vantagem. Vale lembrar que no minuto 11, que foi o minuto da entrada do Thiago Real, quem saiu foi o Nicão. Foi a escolha do Eduardo Batista para a entrada do Coutinho, que muda completamente a característica, né? Aqui você tem um jogador de maior velocidade que vai tentar 1 contra 1. Isso determina, de alguma forma, uma diminuição na qualidade do ataque do Atlético, do potencial ofensivo, e o Curitiba começa a dominar o meio de campo. E uma jogada combinada com o Dodô, o Curitiba consegue uma falta aqui pelo lado direito, o Pablo vem fazer a recomposição, não consegue acompanhar e faz a falta no lateral direito do Curitiba, e aí sai 1-0 do Coxa. Esse 1-0, obviamente, é a maior interferência, porque é o gol que define o clássico e também faz com que o Atlético mude a sua maneira de jogar. Ao contrário das triangulações que estavam acontecendo, o Atlético faz uma outra alteração, no caso o técnico Eduardo Batista. O Pablo vem para a função de centroavante ao lado do Ederson, o Rossetto, que era um dos caras que coordenava o meio de campo na primeira etapa, sai do jogo e quem entra é o Felipe Gedós. Aí o jogo do Atlético fica dependente do Otávio e do Lúcio Gonzalez. E praticamente mais nada acontece, o Atlético não cria oportunidades. Um treinador fez uma escolha que contribuiu diretamente para a mudança do cenário da partida, e uma mudança positiva, e o Eduardo Batista, apesar do time dele ter jogado melhor no primeiro tempo, e óbvio que ele tem mérito nisso, ele faz a escolha pelo Coutinho em especial, depois pelo Gedós, e o time perde muito a capacidade de ataque, e o goleiro Wilson, que foi um dos personagens do primeiro tempo, praticamente não participa. Repito, não é possível julgar treinadores apenas por substituições, mas aqui houve um capítulo importante do Atletiba 373.